Nós vamos agora passar para a quarta palestra. Quarta não, que agora é quinta, porque eu tive que fazer antes. NR1, o que o síndico precisa saber. Quem aqui já ouviu falar nessa normativa que entraria em vigor agora esse ano, mas as multas só vão começar a ser aplicadas o ano que vem? Quem aqui já ouviu falar em NR1? Então, tem bastante gente já. Eu vou chamar aqui no palco Henrique Torres. Ele é técnico em segurança do trabalho, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho. E ele vai explicar um pouquinho para vocês o que é essa NR1. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Como a Rosa já adiantou, meu nome é Henrique Torres, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou gestor de saúde e segurança ocupacional da Centrab, uma consultoria de medicina e segurança do trabalho aqui em Niterói. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a NR1, ela está bem alta, e aí eu vou tentar passar um pouco a parte técnica, né? E depois falar um pouco mais na prática como os síndicos, como os condomínios têm que lidar com essa questão. E aí vamos entender um pouco o que seria essa NR1. A NR1 eu vou falar um pouco o que é, o objetivo, e também explicar um pouco a diferença de GRO e PGR. O que seria a NR1? A NR1 é uma norma brasileira que trata das disposições gerais sobre a saúde e segurança do trabalho. Ela estabelece diretrizes fundamentais para a criação, implementação e manutenção de programas e medidas de segurança nas empresas, visando garantir um ambiente de trabalho seguro para os colaboradores. Ou seja, a NR1 ela faz parte de um conjunto de normas reguladoras do Ministério do Trabalho, onde ela é a principal, onde dá o pontapé inicial, onde as empresas, condomínios, vão conseguir buscar o correto dentro da saúde e segurança do trabalho. E qual que seria o objetivo dela? O objetivo é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns das normas reguladoras relativas à segurança e saúde no trabalho, e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, que eu vou falar no próximo slide, e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho. E aí, o que seria esse GRO? O que seria gerenciar esses riscos ocupacionais? É um processo onde a gente identifica os riscos, identifica os perigos, avalia esses riscos, quantifica ou qualitativamente, e depois a gente passa para o controle desse risco. E, após esse processo do GRO, a gente emite um documento, a gente formaliza esse processo todo com o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Não sei se vocês já conhecem esse documento, mas ele é o documento base da saúde e segurança do trabalho. Todas as empresas que têm funcionários CLT devem manter esse documento atualizado dentro da sua empresa. Então, não é diferente de um condomínio que contrate funcionários CLT, deve possuir esse documento. Ele que vai dar as diretrizes sobre os riscos de exposição, os meios de controle, e aí a gente monta também um plano de ação, onde as ações para controlar esses riscos, para melhorar a qualidade de vida dentro do trabalho, vão ser traçadas, e assim, cada ambiente, cada local de trabalho vai ter o seu tipo de inventário de risco, o seu tipo de plano de ação. Basicamente, isso é a parte técnica, a parte teórica da NR1. Eu fui bem sucinto para a gente tentar entender melhor o que fazer. O que seriam esses fatores psicossociais e como tratá-los, como minimizá-los, como mitigá-los. Então, eu vou falar um pouco dos conceitos técnicos sobre os fatores psicossociais, vou dar alguns exemplos, vou falar diretamente o que mudou na NR1 e vou dar uns exemplos e também umas medidas de controle para aí vocês entenderem como aplicar isso dentro dos condomínios de vocês. E aí, eu tentei buscar normas técnicas para entender o que seriam esses fatores psicossociais. Por quê? Porque esses fatores psicossociais caiu como uma bomba no início do ano. Todo mundo está careca de saber disso, que no meio do nada o governo falou agora as empresas são responsáveis pela saúde e segurança do trabalho, mas a parte psicossocial. E aí acabou saindo muitas falácias sobre esse assunto. Por exemplo, que a empresa teria que contratar um psicólogo, a empresa teria que fazer avaliações psicossociais em todos os colaboradores. Então, isso são coisas que não são reais. Então, a gente tenta buscar normas técnicas para entender melhor sobre o assunto e, assim, tentar tratar a empresa devidamente, corretamente. E aí eu entro primeiro na Organização Internacional do Trabalho, 1984, e o que ela fala dos fatores de riscos psicossociais.
referem-se a interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais, capacidades, necessidades e cultura do trabalhador, além de considerações pessoais extralaborais, que podem, por meio de percepção e experiência, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho. E aí, o que é a ISO 45003, que é uma ISO que fala voltada totalmente para a gestão desses fatores psicossociais, o que ela vai dizer? Ela diz que é uma combinação da probabilidade de ocorrência de exposição a riscos relacionados ao trabalho de natureza psicossocial e a gravidade das lesões e problemas de saúde que podem causar por esses riscos. Os perigos de natureza psicossocial incluem aspectos da organização do trabalho, fatores sociais no trabalho, ambiente de trabalho, equipamentos e tarefas perigosas. Então, é importante ficar atento a isso, que os fatores psicossociais dentro da empresa, a gente não vai tratar o problema pessoal do colaborador, a gente não vai tratar a questão que ele está passando psicologicamente em casa, que ele está com algum problema familiar em casa, não. A gente vai tratar a parte do ambiente de trabalho, da organização do trabalho. Será que é um ambiente saudável? Será que é um ambiente seguro esse colaborador trabalhando ali? Então é assim que a gente vai buscar. E aí no glossário da NR37, outra norma regulamentadora, fala também sobre os riscos psicossociais. Decorrem de deficiências na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, como estresse relacionado ao trabalho, o esgotamento ou a depressão. Então, são situações geradoras dentro da empresa que podem causar algum problema de saúde, seja ele físico, mental, psicológico, dentro do colaborador. Então, o problema vem do trabalho. Então, o objetivo é trazer o trabalho um ambiente seguro, um ambiente confortável para os funcionários. E como que a gente faz isso? Primeiro, vamos dar uns exemplos aí de condições de risco psicossociais de acordo com o glossário da NR37. Cargas de trabalho excessivas, exigências contraditórias, falta de clareza na definição das funções, ausência de sua participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador, descontrole sobre a forma como executa o trabalho, gestões de mudanças organizacionais inadequadas, insegurança laboral, comunicação ineficaz, deficiência de apoio por parte de chefias e colegas, assédio psicológico ou sexual, violência proveniente de terceiros e etc. Então, são alguns exemplos que a gente tem aí de condições reais onde os riscos psicossociais podem estar intervindo. E aí, como aqui a gente está tratando de condomínios, a gente consegue verificar aqui uma bem comum, que é a violência proveniente de terceiros. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu moro ali em Caraí, no condomínio, ali na Joaquim Távora, e outro dia um rapaz, um meliante, né? Opa, passei. Um meliante invadiu o nosso prédio. E o porteiro teve que conter esse meliante até a polícia chegar. Imagina qual o problema que pode ter dado na cabeça desse porteiro. Então, é importante a gente acolher esse colaborador, conversar com ele, ver se ele está precisando de ajuda, porque isso pode estar acontecendo. Isso pode acontecer acontecer com qualquer colaborador, qualquer pessoa que está ali na frente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre verificando, entendendo, tendo uma escuta ativa dentro da nossa empresa, dentro do nosso condomínio. E aí, agora, a parte direta do assunto. O que mudou na NR1? Por que teve esse alvoroço todo e por que a gente está tendo que explicar isso para as pessoas, para a gente tentar entender e melhorar também dentro do nosso ambiente de trabalho? A NR1 ela mudou diversos pontos. E aí, mas o único ponto que foi muito debatido foi esse, que são os fatores de risco psicossociais. Por quê? Porque nele vai dizer o quê? O item 1.5.3.1.4, o gerenciamento de riscos ocupacionais, deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e riscos relacionados a fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, os riscos psicossociais eles sempre existiram, carga excessiva de trabalho, assédio, essas questões sempre existiram, mas eles estavam dentro dos riscos ergonômicos. O que o Ministério do Trabalho, o governo, fez? Ele verificou que o INSS estava recebendo muitos afastamentos, muitos problemas dos funcionários psicológicos e fez o quê? Eu vou colocar essa responsabilidade para as empresas também. Por quê? Que aí eu consigo também tentar minimizar e tentar
diminuir essa bolha que está o INSS. E aí eles fizeram o quê? Colocaram essa palavrinha ali, fatores de riscos psicossociais. E aí agora eles deram mais ênfase sobre isso e meio que colocaram dentro das empresas o quê? Que é obrigatório avaliar esses riscos, medir esses riscos e controlá-los, tá bom? Então, basicamente foi isso que mudou a NR1. E aí, junto com a NR1, com o alvoroço todo que teve esse novo texto da NR1 que saiu agora em maio de 2025, só que, como bem a Rosa falou, a multa só vai vir a partir de 2026, o governo liberou um guia prático, que se vocês pesquisarem lá dentro do Gov, vocês conseguem ter acesso à íntegra desse guia prático psicossocial, onde dá, assim, um bom norte do que fazer, de como agir. E aí eu tirei uma partezinha dele para vocês tentarem entender melhor e saberem qual que é o objetivo desses fatores de risco psicossociais e como que a gente consegue tratá-los. É importante perceber que na avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores. A atividade de trabalho são estressores, que podem levar à ocorrência de lesões ou agravos da saúde do trabalhador. Não se trata de verificar sintomas individuais ou sensação do que está ocorrendo no trabalhador, ou de medir algum sinal biológico, por exemplo, mas de se verificar as condições de trabalho a que ele está submetido. Isso o próprio Ministério do Trabalho divulgou para a gente. Eles não colocaram nenhuma medida de controle que é para ser seguida, nenhuma metodologia de avaliação desse risco, eles não seguiram nada. Fica a cargo da empresa ou de uma terceirizada fazer isso. Mas eles deixaram bem claro, não é questão psicológica do colaborador, não é uma questão pessoal do colaborador, e sim o ambiente de trabalho dele, tá bom? E aí a gente vê alguns exemplos de ambientes estressores, de ambientes que podem causar algum problema de saúde, seja ele físico, mental, psicológico, dentro do colaborador. Exigências emocionais e psicológicas, pressões para alcançar metas agressivas, prazos curtos e a sobrecarga de responsabilidade pode gerar estresse excessivo, ansiedade e esgotamento emocional, falta de autonomia e controle, a escassez de controle sobre as tarefas ou decisões de trabalho pode resultar em frustração, impotência e redução da motivação. Um exemplo básico assim nessa questão para o condomínio é escala. Eu vejo muito porteiro ou serviços gerais querendo mudar a sua escala, mas o chefe não, eu prefiro você de dia, eu prefiro você de noite, e aí acaba isso dando uma frustração, dando uma redução de motivação para o colaborador. Falta de suporte social e organizacional, ausência de apoio emocional e profissional, tanto de colegas quanto de gestores, pode aumentar o risco de doenças mentais como depressão e ansiedade. Ambiente de trabalho hostil, o assédio moral, discriminação, bullying ou falta de respeito no ambiente de trabalho podem levar ao isolamento social e a graves problemas psicológicos. E, por fim, trabalho sob pressão contínua, jornadas extenuantes, turnos de trabalho que afetam o ritmo circadiano e a falta de pausas adequadas podem causar síndrome de burnout, estresse crônico e distúrbios emocionais. Esse burnout aí está muito conhecido. Se você abrir o Instagram e colocar burnout, você vai ver muito post sobre isso. Então, a gente está tentando, o INSS, como eu falei, o INSS, o governo, está tentando reduzir o famoso CDF relacionado ao burnout. E como que a gente faz isso, pessoal? A gente atinge medidas de controle. A gente prevém esses riscos psicossociais. Como que a gente prevém? Aí tem alguns exemplos aí que depende muito do tamanho da empresa, depende muito do tamanho do condomínio. Tem condomínios que tem manutenção, jardinagem, limpeza, tem piscina, guardião de piscina, porteiro, tem até uma parte administrativa, e tem condomínio que tem um porteiro, tem 2 porteiros no máximo. Então, tem que se adequar à realidade desse condomínio. Então, a gente não precisa fazer todas as ações, a gente precisa escolher algumas e documentá-las. Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa documentar todas as ações que a gente vai ter. A gente teve um bate-papo entre o síndico e os porteiros. Documenta isso. Pede para assinar os porteiros. É importante vocês documentarem isso. Por quê? Porque depois entra um funcionário na justiça com processo trabalhista ou bate uma fiscalização, vocês vão ter lá o PGR, o documento que precisa ter, mas também vão ter as ações que vocês fizeram para minimizar esses riscos. E quais seriam essas ações? Realizar diálogo de segurança, informando a existência dos riscos e suas consequências aos empregados. Orientar, através de informativos como cartazes, folhetos, documentos internos, impressos ou eletrônicos. Orientar funcionários a realizarem algumas pausas.
implementar uma ouvidoria interna. Isso não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do condomínio. Eu acho que isso, a ouvidoria interna, a escuta ativa, é assim, o primeiro passo que a gente consegue dar para minimizar esse risco. A gente conseguir entender a dor do outro, entender a dor do colaborador, a gente ser um gestor mais humano, com certeza isso traz impacto para a pessoa ali que está trabalhando ali para você. Criar um programa de bem-estar, isso normalmente é mais para empresas maiores. Realizar reuniões periódicas para abordar o assunto, marcar uma reunião periódica, conversar sobre o assunto, entender a dor do colaborador. Promover palestras e ações sobre saúde mental para a conscientização dos trabalhadores. Isso é muito interessante. Ter uma palestra, nem que seja uma vez no ano, 2 vezes no ano. Conversar, ter um momento como esse, mas para os colaboradores entender também o papel deles quanto a esses riscos. Promover campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Uma campanha básica que todo mundo conhece, que passou agora, é o Setembro Amarelo. Então, é importante a gente estar sempre ouvindo e divulgando sobre essas informações, porque a gente não sabe o que aquela pessoa que está ali sorrindo, está no dia a dia, pode estar sofrendo. É basicamente isso. Eu quis fazer um apanhado, eu sei que o tempo é curto, tentei explicar bastante aqui para vocês, espero que tenham entendido. Acho que a gente pode, não sei, fazer umas 2, 3 perguntinhas, 5 perguntinhas para a gente tentar entender. Às vezes as pessoas conseguem tirar mais dúvidas e entender melhor com pergunta. Eu só deixei uma conclusãozinha aqui e a gente vai para as perguntas. O cuidado com os fatores de risco psicossociais não é apenas uma medida preventiva, mas uma atitude que reflete o respeito e a valorização do bem-estar e saúde mental de todos. Beleza? E aí, quem quiser tirar uma dúvida, quiser tirar alguma questão, pode me perguntar que aí a gente consegue sanar todas essas dúvidas aí. Acho que a gente ainda tem mais uns 3, 5 minutinhos. Tá. A minha pergunta foi em relação aos funcionários que são terceirizados, né, para o condomínio. E a gente acolhe, eles têm problemas, a gente senta, conversa, ajuda, faz o que precisa. Mas nós também somos limitados, porque ele não é o meu funcionário, né? O meu, digo, condomínio, né? Não é um funcionário. E mesmo que você tenha, e é como a gente tem lá, um bom relacionamento excelente com a empresa. Mas tem momentos que ele é muito pontual, que não dá até para você ficar ligando a empresa, fulano está assim, não sei o que eu faço, não faço, até onde eu posso ir. Então, assim, o que você, nesse caso, dá uma orientada no sentido, assim, até onde nossa escadinha pode ir, entendeu? Em relação onde eu paro para a escada da empresa continuar. Perfeito, perfeito. Uma ótima pergunta essa questão do terceirizado, porque assim, a responsabilidade, por exemplo, eu falei do PGR, que é uma documentação obrigatória. A responsabilidade da emissão desse PGR é a do terceirizado e não do condomínio. O condomínio deve o quê? Cobrar o terceirizado. Então verificar, se você vê alguma situação, cobra a pessoa, o terceirizado, alguma situação. Por exemplo, teve algum problema com um funcionário, fala com o terceirizado. E, assim, não há fronteiras, não há barreiras quanto à questão de ser humano com os funcionários também. Então, assim, como síndica, a senhora pode conseguir conversar com eles, entender quais são as dores também. A parte terceirizada vai ser a parte mais documental, né? Vai ser a parte mais formal de todo o processo. Mas a senhora, como síndica, consegue, sim, ser uma pessoa mais cuidadosa com os funcionários, tentar entender também, e qualquer coisa também deve ter algum contato, como você disse, tem uma parceria boa com a terceira, para conversar sobre essas questões, falar, aquele funcionário está faltando muito por conta de algum problema em casa. Verifica com ele o que pode ser, o que não pode ser, para a gente tentar ajudar essa pessoa, esse funcionário, entendeu? Nada? Mais alguém?